Senhoras e senhores, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro delegado encarregado do Comércio Exterior da França, Laurent Saint-Martin, do ministro em exercício do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Márcio Elias Rosa, do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, do presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Alban. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o ministro delegado encarregado do Comércio Exterior da França, Laurent Saint-Martin. Monsieur le Président. Caro presidente, caro Lula, senhoras e senhores ministros, senhores e senhores parlamentares, senhores embaixadores. Alô? 1, 2, 3. Alô? O som está muito baixo? O som, vamos falar mais alto? Sim? Podem me ouvir muito bem? Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores parlamentares, embaixadores, senhoras e senhores, antes de mais nada, senhor presidente, gostaria de agradecê-lo calorosamente por sua visita de Estado, que nos toca profundamente, todo o povo francês, mas também por ter passado tanto tempo conosco e pela sua presença nesse fórum de negócios, que demonstra a importância que o senhor concede à relação entre nós dois países. Eu disse isso hoje cedo, durante a abertura do fórum. Senhor presidente, acredito que vivemos um momento propício para acelerar as relações entre os nossos dois países, um momento bilateral franco-brasileiro. Esse primeiro momento é o fruto de uma proximidade e de um vínculo de amizade entre dois chefes de estados que é bastante raro. Devo dizer que aqui na França, todos o sabem. A relação pessoal entre o senhor e o presidente Macron permitiu reforçar os laços entre os nossos dois países, entre a visita de Estado do nosso presidente, há mais ou menos um ano no Brasil, e a do senhor, hoje aqui em Paris. E gostaríamos de agradecê-lo por sua presença tão importante em Nice, a partir de segunda-feira, na cúpula das Nações Unidas sobre os oceanos. Assim, vivemos um momento internacional que nos obriga. Devemos nos questionar quais são os países que acreditam no respeito do direito internacional? Quais são os países que acreditam em comércio livre? Quais são os países que acreditam que baixar as tarifárias cria mais crescimento e mais empregos do que o inverso? O presidente Emmanuel Macron o disse em Singapura na semana passada. Somos muitos países a pensar dessa maneira e essa coalizão natural entre os países, com tantas afinidades, está se concretizando. Entre as 10 primeiras potências econômicas, a França e o Brasil sabem conversar e querem fazer o melhor e querem fazer mais. E esse é o objetivo desse fórum de negócios, fazer com que os empreendedores franceses e brasileiros se encontrem. O senhor mesmo conheceu mais ou menos 15 empreendedores que amam profundamente o Brasil, que gostam de investir no país e continuarão a fazê-lo, e que dão ideias aos nossos empreendedores. Franceses que ainda desejam visitar o país e se instalar no país. Então, nós vivemos um momento muito propício, bilateral,
internacional. Essa é uma oportunidade que devemos aproveitar. Não podemos esquecer a realidade. Infelizmente, as trocas entre os nossos países ainda estão no nível que nós desejamos. São mais ou menos 10 bilhões de trocas entre os nossos dois países. E nós devemos, e eu sei que um certo número de acordos comerciais poderiam acelerar, de fato, essas relações e reunir todas as condições. Nós podemos e nós devemos aumentar de maneira significativa o nosso comércio. Também devemos aumentar de maneira substancial os investimentos franceses no Brasil e os investimentos brasileiros na França. Nós já temos 1.300 empresas francesas presentes no território brasileiro. Empregamos mais ou menos 500 mil funcionários no país. E 39 das empresas do CAC 40 estão presentes no Brasil. Isso demonstra que a economia francesa, quando quer obter êxito, olha para o mercado brasileiro. Sinal também que, para as nossas empresas menores, pequenas e médias empresas, o mercado brasileiro ainda é um desafio um pouco complexo e, assim, nós precisamos auxiliar essas empresas. Hoje de manhã, eu citei Tom Jobim, que diz que o Brasil não é para amadores. Assim, é necessário o acompanhamento de especialistas. Então, eu digo para os franceses aqui presentes, nós temos a equipe francesa e eu gostaria de agradecer o diretor-geral da Business France, que organizou ao lado do MEDEF esse evento, o Conselheiro de Comércio Exterior, e todos esses conselheiros que estão presentes no mundo todo, mais de 1.400, mas muito presentes no Brasil. Eu gostaria de agradecer a Câmara de Comércio Franco-Brasileira e o seu presidente, que está aqui. Muito obrigado. Obrigado pela amizade que fomenta entre os dois países e pelo vínculo de negócios que permite a todas as empresas que precisam conhecer melhor o mercado brasileiro e saber como obter os melhores resultados possíveis. Obrigado por todo esse auxílio. O momento de acelerar é esse. Nós temos todo o potencial. E eu gostaria de terminar dizendo aqui às empresas brasileiras, investir na França é muito positivo. A cada ano, durante do nosso evento dedicado aos negócios, nós recebemos cada vez mais empreendedores brasileiros e nós queremos receber sempre mais. Porque nesse mundo cheio de incertezas, e sabem muito bem, a incerteza é o inimigo número 1 do investimento. A plataforma europeia e a plataforma francesa são plataformas de estabilidade e certeza. Caro senhor presidente, o senhor disse aos nossos empreendedores há pouco seu engajamento com relação à estabilidade, com a possibilidade dos investidores de pensarem no futuro, um futuro estável. Esses valores comuns que nós temos em setores de atividade essenciais quando nós queremos investir no longo prazo. As energias renováveis, nossa especialidade comum, saúde, o mundo digital, infraestruturas, transportes, todos esses setores precisam de uma visibilidade de longo prazo. E então, nós temos esses valores, nós compartilhamos esses valores. Então, os investidores brasileiros são bem-vindos na França. A França é, pelo 6º ano consecutivo, o país mais atraente da Europa, em termos de negócios. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, nós temos tudo para obtermos êxito nesse mundo tão fragmentado e que está mudando de maneira brutal e rápida. Mas, sobretudo, devemos fazê-lo. Então, eu desejo que as empresas francesas se instalem cada vez mais no Brasil. Eu mesmo visitarei o Brasil junto com a minha comitiva de empresários no final do mês, de 30 de junho a 3 de julho, e eu quero que as empresas francesas me acompanhem, muitas delas. Vamos encontrar os ministros que tiveram a gentileza e a amizade de estarem aqui presentes durante essa visita de Estado, de todos os setores. Venham. Vamos conhecer o mercado brasileiro para os que não conhecem. E vamos criar parcerias.
Digo isso aos que já conhecem o país. Obrigado, presidente, pela honra que nos faz, por estar presente aqui nesse fórum. É muito importante. E isso representa muito para nós. Vemos a consideração que o senhor tem pelo nosso país. E esse ano de 2025 só pode confirmar que a nossa nova parceria estratégica vai trazer ainda muitos frutos. Muito obrigada. Ouve-se agora o ministro em exercício do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Muito boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Presidente Lula, permita-me rapidamente fazer uma saudação ao nosso presidente Jorge Viana, cumprimentando pela organização do evento, pelo Congresso, também a nossa CNI, o presidente Alban, ministro delegado Laurent Saint-Martin, muito obrigado pela acolhida, o senhor e todo o governo francês. Diálogo não poderia ser melhor, será ainda tão proveitoso lá no Brasil, espero recebê-lo, reunião já está marcada. Cumprimentar todos os deputados, senadores, cumprimentar as mulheres todas na pessoa da mulher Marina Silva, não é? Que é um grande exemplo de mulher, de gestora, não apenas de representante da mulher brasileira, mas da mulher no mundo, com toda a sua liderança. Cumprimentar a todas e a todos e dizer, presidente Lula, rapidamente, que o ministro Geraldo Alckmin e vice-presidente da República, por razões óbvias, não pode viajar com o presidente, por isso o secretário executivo tem o privilégio, a honra e o prazer de acompanhar o presidente Lula. E eu quero aqui reafirmar um compromisso, que é o compromisso do ministro Alckmin, mas também do Ministério da Indústria, eu diria mais, de todo o núcleo econômico do governo, de todo o governo, porque é o compromisso que o presidente nos impôs desde a campanha. A construção das soluções passa necessariamente pelo diálogo, por saber ouvir, por conhecer as demandas e encontrar soluções compatíveis com o resultado que nós queremos chegar, que é a promoção do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, com sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, gerando emprego e renda, aplacando desigualdade e sustentabilidade social. Toda a política econômica é desenvolvida desse modo e hoje, se nós celebramos bons resultados, como de fato celebramos, o PIB no Brasil superou as expectativas, o PIB cresceu 3,4%, o PIB da indústria cresceu 3,3%, o PIB de serviço 3,7%, o comércio varejista no ano passado cresceu 4,7%. Nós tivemos os melhores resultados no mercado, no volume de vendas, no mercado automotivo, no mercado imobiliário, o Brasil voltou a crescer. A França segue pujante e o Brasil retomou o crescimento. Por isso é que essa parceria é tão boa. Essa política, para alcançar esses resultados, necessariamente passa por políticas que são estruturantes, como a reforma tributária. Ninguém desconhece no Brasil a dificuldade para qualquer investidor de compreender as entranhas tributárias do Brasil, pois a reforma tributária aprovada graças à liderança do presidente Lula, do ministro Haddad, mas o compromisso de todo o Senado, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, desonerará completamente investimentos, as exportações, melhorando significativamente o ambiente de negócios. Passa necessariamente pela nova indústria Brasil, passa por uma política como a do PAC, da transição ecológica. Todas essas políticas que têm convergência e absoluta simetria têm permitido que o Brasil retome o desenvolvimento econômico, garantindo para quem escolhe investir no país segurança jurídica, previsibilidade econômica e algo que só o presidente Lula e o seu compromisso democrático é capaz de nos dar, que é a estabilidade política, absolutamente essencial para que se faça a opção econômica. O Brasil e a França, como bem lembrou o nosso ministro,
tem uma corrente de comércio muito aquém da nossa potencialidade. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, mas a nossa corrente de comércio não chega a 10 bilhões. Ou seja, o resultado não retrata a nossa potencialidade. E para que, de fato, ela possa crescer, é preciso que nós, brasileiros, estejamos aqui na França. É preciso que nós, brasileiros, do parque industrial, do setor produtivo, esteja presente aqui na França. É preciso que nós façamos também investimentos aqui. É hora de promover a integração produtiva das cadeias produtivas. Brasileiros aqui, franceses lá, e juntos, talvez, em todo o mundo. Há um grande compromisso na atualidade com o presidente Lula, com a nova Indústria Brasil, que é com a descarbonização. E eu queria lembrar esse ponto. Ninguém, ou nenhum país, ou poucos países, permite a produção industrial com menor emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, um painel solar na produção emite 80% menos gases do efeito estufa do que em outros locais. A produção de veículos emite cerca de 50% menos gases de efeito estufa. Os nossos polímeros emitem também menos 50% de gases de efeito estufa. Então, essa integração produtiva, tanto lá quanto cá, esse fortalecimento das cadeias de suprimento, com brasileiros investindo aqui, franceses lá, contribuirá para aplacar também a emergência climática, além de atender à segurança alimentar. Por fim, lembrar apenas, presidente Lula, do acordo União Europeia e Mercosul, muito rapidamente. Nós sabemos que há um compromisso que o senhor também nos orienta e nos impõe, que é o de esclarecer, prestar contas e informar a todos para que não resistam, porque não subsistam dúvidas. O acordo, ele é fruto do multilateralismo. O texto pactuado em 2018 não era bom, o texto a que nós chegamos agora, ano passado, ele é fruto do multilateralismo. Ele não é unilateral e ele não é bilateral. Foi construído graças a um consenso na União Europeia e no Mercosul. Ele busca a convergência em torno de propriedade intelectual, regras de origem, defesa comercial, mas também as normas fitossanitárias e sanitárias. Esse novo bloco pode ter, como nós sabemos, muitos milhões de pessoas, mas é fundamental que saibamos que, mesmo no capítulo agrícola, o que lá está estabelecido jamais vai representar uma significativa ameaça para nenhum produtor. Para nenhum produtor. Basta ver que nós temos lá, no capítulo agrícola, tanto prazos de desgravação, que vão de 4 a 12 anos, como cotas que nem representam hoje aquilo que já é exportado. Na União Europeia, nós temos algo em torno, presidente Lula, de 450 milhões de pessoas. E a cota de carne bovina para exportação, ministro Laura, é de 99 mil toneladas. Isso dá, se todos consumirem, 220 gramas de carne, de proteína animal. Absolutamente incapaz de comprometer a produção agrícola na Europa. Se 50% for vegetariano, tem 400 gramas. Dá um hambúrguer e meio. Ou seja, por ano. Ou seja, não será este capítulo que vai inviabilizar a possibilidade de formação de um bloco econômico forte, unindo Mercosul e União Europeia, mostrando que o multilateralismo é a melhor forma de enfrentar as agruras que, às vezes, a geopolítica apresenta para o mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Lula. Com a palavra, o presidente. Maintenant, nous passons la parole au président de l'APEX du Brésil, Monsieur Jorge Viana. Do atraso de falar, mas o presidente me deu a honra e me pediu que desse algumas poucas palavras, e elas são de agradecimento ao ministro, aos colegas daqui da Business France, também do MEDEF, e o meu querido amigo Alban, que é parceiro da CNI em tudo,
A APEC está honrada de fazer esse evento. Eu só queria lembrar que o presidente Lula está institucionalizando algo que o Brasil tinha perdido. A diplomacia presidencial e o compromisso de dar voz, de reunir o setor produtivo brasileiro em todos os lugares do mundo. A primeira reunião nossa foi no primeiro mês, quando ele assumiu, na Argentina. Essa já é a 16ª reunião de empresários que a Apex, com os parceiros, ajuda a organizar. Eu agradeço todos da Apex. Os ministros falaram, senhor presidente, hoje falou aqui a nosso convite, eu fiz questão de convidar o doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República do Brasil. E ele falou de segurança jurídica para os negócios. Nos deu a honra de fazer uma palestra. Hoje falou aqui, está aqui a minha querida conterrânea e amiga Marina, falou aqui o André Corrêa do Lago, nosso embaixador responsável pela condução da COP. E aí vale lembrar, presidente, que em 2015, na COP21, foi feito o Acordo de Paris, que o Brasil endossou, que o Brasil ajudou a acordar. 10 anos depois, não foi implementado ainda. Mas quem sabe, vamos dar o passo que precisa agora lá em Belém, na COP que o Brasil vai sediar, na COP30 lá em Belém. É essa a agenda do Brasil. Aqui falaram também grandes empresários. Aqui está presente empresário do setor de proteína, do setor de indústria, está aqui do setor de energia, temos parlamentares, e eu queria só concluir falando sobre a França. Eu trabalhei um período do governo do presidente Lula com os franceses. Claro que para montar uma agenda dessa, aqui, com menos de 10 dias, que foi o tempo que ele nos deu, eu contei com a ajuda dos velhos amigos franceses, que ajudaram muito. Mas a França é o segundo maior investidor no Brasil. A França tem investimentos que nenhum outro país da Europa tem. E geram empregos há décadas. E é exatamente essa presença maciça que eu vejo aqui de brasileiros e de franceses que nos dá garantia que vai seguir crescendo e aumentando. Mas o fluxo de comércio não é bom. O presidente Lula tem criticado. Quando ele saiu do governo, o fluxo de comércio França-Brasil era parecido com o que é hoje. Há 10 anos atrás, o fluxo já era de 10 bilhões de dólares, hoje são 9, onde a França exporta 6 e o Brasil exporta 3. E o saldo é 3 bilhões em favor da França. Isso não é o problema. O problema é que ele é pequeno. Ele pode crescer, ele tem potencial. E eu encerro dizendo, eu participei da reunião do presidente com os empresários franceses. Os maiores grupos franceses que estão no Brasil, alguns amigos. E eles afirmaram, sabe o quê? Eu vou encerrar com isso, porque eu acho que coroa, é isso que o presidente quer. Eles afirmaram que vão fazer 100 bilhões de reais de investimento nos próximos 5 anos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro Laurent Saint-Martin, ministro delegado encarregado do Comércio Exterior da França, por meio de quem cumprimento as autoridades francesas, meu caro Márcio Elias Rosa, ministro interino do Desenvolvimento e Comércio, meu caro Jorge Viana, presidente da Apex, meu caro Ricardo Abbon, presidente da Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, companheiros ministros que estão aqui, ministras, ministro da Relações Exteriores, ministro da Justiça, ministro de Portos e Aeroportos, ministro da Agricultura, que está muito feliz porque hoje o Brasil recebeu da Agência Nacional de Saúde Animal o certificado de que o Brasil, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de mais de 250 milhões de cabeças de gado, recebeu o atestado de que o Brasil é um país livre de febre aftosa, sem vacinação.
Meus caros deputados federais que me acompanharam, senadores da República, empresários brasileiros, empresários franceses, empresárias francesas e empresárias brasileiras, é uma grata alegria, depois de 13 anos de ausência, um presidente da República do Brasil voltar a Paris. Voltar a Paris não para passear, voltar a Paris para estreitar as relações entre dois países de uma língua de origem, sabe, muito forte com o latim. E ontem eu estou muito orgulhoso porque fui na academia homenageado, o segundo brasileiro a ser homenageado na academia. O primeiro foi Dom Pedro II, em 1872, se não me falha a memória. E eu consegui introduzir uma nova palavra no dicionário francês que não existia: multilateralismo. Foi incluída no dicionário francês. E depois tivemos uma bela reunião de trabalho com o presidente Macron. A reunião estava tão boa que, quando a reunião terminou, eu falei: presidente Macron, abra o seu coração para o Brasil e vamos fazer o acordo União Europeia e Mercosul para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que querem derrotar o multilateralismo, que querem derrotar o livre comércio. A volta do protecionismo não ajuda ninguém. Então, esse é um momento extraordinário para a gente fortalecer as relações democráticas, as relações comerciais, as relações políticas, as relações econômicas e as relações culturais. É isso que faz com que eu esteja na França, um país que sempre me acolheu de forma muito calorosa. Eu não esqueço nunca que, quando eu criei o projeto Fome Zero, em 2003, o primeiro presidente dos países do mundo que me telefonaram e que foram encontrar comigo para defender o meu programa foi o presidente Chirac. Depois eu tive uma belíssima relação com o presidente Sarkozy. Depois eu não era mais presidente quando estava o François Hollande. E quero dizer para vocês que eu tenho uma relação muito primorosa com o companheiro Macron. Já nem chamo mais de presidente, agora é companheiro. É companheiro Macron e companheiro Lula. E, sobretudo, nesse momento em que os franceses estão orgulhosos porque ganharam a Champions League. E a lição, a vitória do Paris Saint-Germain, eu disse para o presidente Macron, ela nos ensina na política. Sabe, não existe saída mágica, saída individual. Eu lembro quando o Paris Saint-Germain contratou de uma vez só o Messi, já tinha o Mbappé, contratou o Neymar para ser campeão da Champions, e não foi. Esse time do Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions, os 11 jogadores juntos ganhou menos do que ganhavam Mbappé, Messi e Neymar. Uma demonstração de que no futebol e na política o conjunto vale muito mais do que a ação individual. Não existe... Quero aqui dizer que está o nosso embaixador André Correia do Lago, que vai ser o presidente da COP30 no estado do Pará. Seria importante você levar para as pessoas saber quem você é, André. Levanta aí para as pessoas verem, olha para trás, pelo menos. Bem, companheiros e companheiras, permitam chamá-los assim. Eu terminei uma reunião com os empresários franceses e saí convencido que são todos meus companheiros. Aliás, até na reunião que
nós recebemos o certificado, sabe? Até com os empresários do agronegócio, eu achei que ali estava todo mundo companheiro. A gente percebe que tem momentos na vida da gente em que as diferenças desaparecem quando os objetivos comuns são contemplados. E eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho vigoroso que os empresários do agronegócio brasileiro tiveram durante 60 anos para que a gente conquistasse esse certificado. E a gente precisa aprender a reconhecer o sacrifício. Da mesma forma que foi muito orgulhoso fazer a reunião com os empresários franceses e ver os compromissos e o carinho que os empresários franceses têm com o Brasil. Eu acho que cabe à Confederação Nacional das Indústrias, cabe aos nossos ministros não deixarem para se reunir com os empresários quando eu vier aqui outra vez. É importante que a gente crie uma sistematização em que a gente possa, de tempos em tempos, escolher os empresários de vários países e reunir para tomar um café, para conversar, para saber qual é o problema, qual é a dificuldade, quais são as coisas boas que estão acontecendo, porque não tem explicação um país do tamanho da França e do tamanho do Brasil, com a economia da França, com a economia do Brasil, sabe, só ter um fluxo de comércio de 10 bilhões de dólares. Não tem nenhuma explicação. Não sei de quem que é a falha, se é minha, se é do Macron, se é dos outros governos, se são dos empresários. Porque o dado concreto é o seguinte: os ministros de Comércio Exterior não podem ficar sentados numa cadeira no Ministério, tem que viajar. Os franceses têm que vender as coisas da França no mundo e o Brasil tem que vender as coisas do Brasil. Nós não podemos ficar sentados numa poltrona achando que somos o melhor do mundo e que alguém vai nos procurar para comprar alguma coisa nossa. Eu é que tenho que vender aquilo que eu acho que é bom. Se nós achamos que o Brasil é competitivo na área agrícola, ótimo. Nós temos que sair para defender os nossos produtos. Eu, por exemplo, disse ao ministro, disse ao Macron ontem, eu compreendo a necessidade dos discursos do governo francês com relação ao acordo, com relação à defesa dos seus agricultores. Eu disse ao presidente Macron, se nós colocarmos os agricultores franceses junto com os brasileiros, vai ter uma descoberta extraordinária. Eles vão descobrir que a nossa agricultura são complementares. Uma não prejudica a outra. Ora, por que eu não posso comprar um franguinho francês e por que os franceses não podem comprar um franguinho brasileiro? Afinal de contas, comércio binacional é uma via de duas mãos. Eu compro e vendo. Eu exijo qualidade, mas eu ofereço qualidade. É preciso que a gente tenha essa abertura suficiente. Eu falei para o Macron, vamos juntar os nossos produtores que você vai ver que eles vão ter muito mais afinidade do que os nossos técnicos. Não é que eu esteja desmerecendo o técnico, não. O técnico é muito importante. São gente especialista, gente bem formada, gente muito qualificada. Mas nesse negócio de acordo, falta uma certa sensibilidade política, sensibilidade econômica, sensibilidade de interesses de quem produz. E é isso que nós precisamos mudar no nosso comportamento. Por isso eu estou otimista e disse ao presidente Macron, eu vou ser presidente do Mercosul, eu assumo a presidência do Mercosul dia 6 de julho e termino, acho que dia 6 de dezembro. E falei para o Macron, antes de eu terminar a presidência do Mercosul, esteja preparado, porque nós vamos assinar o acordo União Europeia e Mercosul. É uma necessidade. É uma necessidade para a União Europeia, é uma necessidade para o Mercosul e é uma necessidade para o mundo. É um acordo que envolve 722 milhões de pessoas, é um acordo que envolve 22 trilhões de dólares e é um acordo que é, sabe, uma demonstração a quem está tentando derrotar o multilateralismo, a quem está tentando voltar a fazer o protecionismo de que o mundo não quer xerife. O mundo não tem dono. Cada país é soberano e, de acordo com a sua soberania, faz aquilo que quiser, sem que ninguém de outro país dê palpite ou imponha taxação de forma desordenada
a quebrar a harmonia de uma economia que já vinha funcionando bem. E depois, nós não aceitamos mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos disputar entre China e Estados Unidos. Eu quero um negócio com a China e quero negócio com os Estados Unidos. Eu quero negócio com a França e quero negócio com a Alemanha. A França tem que querer com o Brasil e querer com outro país da América do Sul. Nós não perdemos ter o direito de sermos donos, sabe, do comércio mundial. Por isso, eu tenho viajado muito o mundo e vou continuar viajando. E nós vamos fazer uma coisa no Brasil, dia, acho que 7, 8 e 9, eu acho que vai ser a primeira vez. Aloysio, você que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer os BRICS. Ao terminar os BRICS, eu vou ter uma bilateral com a Índia, talvez uma visita de Estado da Índia, uma visita de Estado do Egito e depois uma visita do Estado da Indonésia. Só aí são 1.700 bilhões de habitantes. Então, quem quiser vender, se prepare, porque o que não falta é consumidor. É preciso que a gente se dote de argumento, porque cada visita dessa tem que ser dotada de reuniões empresariais. Porque os políticos não sabem fazer negócio. Os políticos, o máximo que eles fazem é abrir a porta. Quem sabe negociar são vocês de empresários que se prepararam para isso. Então, o meu compromisso é permitir que os empresários brasileiros participem ativamente disso, e a Apex, ou seja, para a gente faça grande negócio, porque o mundo não protege quem fica em casa descansando. É preciso sair para trabalhar. Eu levanto todo dia às 5h30, faço 2 horas de ginástica e vou dormir meia-noite ouvindo notícias negativas contra mim. E estou feliz da vida. Estou feliz da vida. Quero agradecer a presença da imprensa brasileira, da imprensa francesa, e dizer para vocês, antes de ler o meu pequeno discurso aqui, que eu estou há muito tempo reivindicando a Deus o direito de viver 120 anos. Um dia, eu vi uma matéria numa revista de que já nasceu o homem que vai viver 120 anos. Então, me bateu uma ideia na cabeça, por que não eu? Pode ser eu. Você já nasceu, eu já nasci. E eu ainda sou privilegiado de ter nascido 4 meses depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês percebem que eu nasci para viver. E viver bem. Como eu acredito que exista um céu, deve ser muito bom, maravilhoso, mas eu prefiro ficar aqui na Terra. Eu, sinceramente, estou reivindicando a Deus. Me deixa aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. E por isso eu tento me cuidar, eu tento ser simpático, eu tento conversar bem com as pessoas, porque quem quer viver muito tempo não pode ser chato. Embora eu esteja sendo, não pode ficar falando coisas que desagradam as pessoas. Bem, iniciativas como essas contribuem enormemente para o adensamento das relações entre nossos países, ao trazer a dimensão empresarial para o centro da agenda bilateral. Estamos engajando o setor privado no avanço de projetos estratégicos vantajosos para os dois lados. Vocês sabem que há 13 anos, um presidente do Brasil não foi à França. E quando um presidente da França tentou ir ao Brasil recentemente, o presidente do Brasil se escondeu para não recebê-lo. Uma vergonha, sabe, que não tem dimensão. Quando a presidenta Dilma Rousseff esteve em Paris em 2012, nosso intercâmbio atingiu seu ápice de 10 bilhões de dólares. Sinceramente, uma vergonha. É muito baixo. O Brasil com o Vietnã já tem 13 bilhões de fluxo de relação comercial.
Então, vocês, empresários franceses, e vocês, empresários brasileiros, tratem de trabalhar, pô. Vamos sair daqui lançando um plano de meta. Nos próximos 10 anos, vamos chegar a 20 bilhões. E trabalhar para isso, porque se não tiver plano de meta e a gente só fizer as coisas quando a natureza permitir, não dá certo. Nós temos que forçar, tentar garimpar, descobrir as oportunidades. E posso dizer para vocês, em se tratando da transição energética e da transição climática, poucos países no mundo oferecerão as oportunidades que o Brasil está oferecendo. Poucos. Nós não queremos ser o melhor, mas queremos apenas ser o maior. É isso que está na nossa cabeça e esse é o objetivo do governo. Bom, desde a vinda da presidenta Dilma, nós não conseguimos retomar nem os 10 bilhões. Meu governo está determinado a recuperar o tempo perdido e levar nosso comércio à altura da parceria estratégica com a França. É com esse propósito que trouxe em minha comitiva ministros, governador, aliás, governador, eu vi a cara do governador Brandão do Maranhão aqui presente. Obrigado por ter vindo nessa reunião, companheiro Brandão. Essa parceria é estratégica porque tem vocação para estimular a pesquisa, a inovação, a produtividade e a competitividade. É com muito orgulho que acabo de participar da cerimônia de certificação, já falei isso, do Brasil pela Organização Mundial da Saúde Animal. O sistema de sanidade da agropecuária brasileira é exemplo para o mundo. Tem muita gente que, às vezes, eu vejo no jornal que tal país não quer importar tal coisa do Brasil porque tem problema. Eu queria dizer aos empresários franceses, não acreditem no que eu estou falando. Mandem seus técnicos, seus especialistas ir ao Brasil para acompanhar de perto. Eu, sinceramente, acho que a gente não tem a melhor política de sanidade animal. Política sanitária, mas eu duvido que tenha um país que tenha melhor do que nós. No máximo, é igual. Porque os nossos produtores aprenderam que se a gente quer ganhar espaço no mundo, a gente tem que ser o melhor. E eu disse agora há pouco para os empresários, ninguém ganha uma medalha de ouro na Olimpíada, sabe, se não treina sistematicamente a semana inteira. Se alguém acha que pode ficar na boa vida e depois vai ganhar a medalha, pode tirar o cavalo da chuva. Aliás, eu tive a oportunidade de jantar, junto com o Macron, com um cidadão de 140 quilos, que é 5 vezes campeão olímpico de judô pela França. Quem quer tem que ter qualidade, cara. Então o Brasil se preparou para ser competitivo. O Brasil se preparou. E nós queremos a medalha de ouro da melhor política sanitária que qualquer país do mundo tenha, porque nós não podemos retroceder. Então, companheiros, na desconfiança, visite o Brasil. Visite, peça informações, vá nos nossos laboratórios, que vocês terão uma resposta extraordinária sobre as coisas que nós estamos fazendo. Práticas inovadoras permitem que sejamos o 4º maior produtor mundial de alimentos, utilizando apenas 8% do nosso território. E nós agora, para cumprir as exigências que as mudanças climáticas estão a exigir, nós estamos com uma política muito séria de recuperação de terras degradadas, o equivalente a quase 60 milhões de hectares de terra, que nós queremos disponibilizar para as pessoas recuperar, plantar, sem precisar devastar a floresta que está em pé. É simples isso. Ao invés de destruir uma coisa boa, vamos recuperar uma coisa ruim. Esse é o desafio que está colocado para nós, e eu estou convencido que também nós conseguiremos muito sucesso nessa política. Mais da metade do Brasil permanece com cobertura vegetal
sabe, do jeitinho que Deus fez o mundo. Só a natureza que coloca e tira quando quer. Mas a gente tem muita coisa preservada no Brasil. Com o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, vamos ampliar a produção sem cortar uma única árvore. Nossa indústria também é competitiva em vários setores de elevado conteúdo tecnológico. Projetos bilaterais, como o Programa de Submarinos em Itaguaí ou a Fábrica de Helicópteros de Itajubá, têm enorme potencial transformador. Aprofundar a integração dessas e de outras cadeias de valor permitirá gerar mais emprego, mais renda para os dois lados, franceses e brasileiros. Meu governo está recuperando a capacidade de planejamento do Estado brasileiro e priorizando a reindustrialização. O meu comandante da Marinha, o almirante Olsen, veio nessa viagem porque nós estamos concluindo definitivamente o acordo com os franceses para a gente produzir o navio de propulsão nuclear em parceria com a França. Isso foi um acordo feito com o presidente Sarkozy e nós esperamos concluir o mais rápido possível, porque o Brasil, além de ter uma costa marítima de 8.000 quilômetros, o Brasil tem responsabilidade de 5.700.000 quilômetros quadrados de mar. Nós temos muita água para tomar conta além da nossa. E não dá para ir de canoa. Não dá. Então, nós temos que ter um submarino, sabe, desses que somente as potências mundiais têm. E por isso nós estamos. E também helicópteros. Nós queremos fazer uma grande compra de helicópteros em parceria com os governos dos estados, para que a gente cuide da segurança pública dos estados, para que a gente cuide do desmatamento, sabe, dos incêndios nas florestas brasileiras e para que a gente cuide da nossa defesa. O Brasil é um país, sabe, que além desse território imenso que o Brasil tem, a riqueza mineral, a riqueza do oceano, e a gente não tem efetivamente uma preparação de uma potência para cuidar disso, por isso nós precisamos produzir helicóptero no Brasil, com a França, para vender para a América Latina. Esse é o nosso desejo. Por isso é que nós estamos discutindo. Quem sabe quando o Macron for para lá na COP, a gente já tenha esse acordo para a gente assinar e começar a fazer com que a fábrica da Elibras, na cidade mineira de Itajubá, se transforme numa grande fábrica construtora de helicópteros. O acordo que a Fiocruz celebrou com a Sanofi e o Instituto Pasteur, hoje, associam pesquisa e produção, demonstrando o dinamismo e a capacidade do complexo industrial da saúde. Nossa indústria cultural também floresce. O premiado Cinema Nacional, celebrado no Oscar e no Festival de Cannes, confirma o talento da nossa gente. É importante dizer para vocês uma coisa que eu acho muito séria. O Brasil é um único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, aprovado na Constituição de 1988. Esse sistema de saúde único sempre foi muito atacado por setores privados que não se conformavam com o nosso sistema único. Quando veio a Covid, se não fosse esse sistema único, a gente teria perdido muito mais gente do que perdemos. E o que é mais importante é que um país que tem 215 milhões de habitantes, que tem um sistema único de saúde que dá atendimento à grande maioria da população, ou seja, ele precisa de uma indústria de saúde muito forte. E é por isso que dentro dessa nova indústria Brasil, a gente tem um capítulo especial sobre a indústria da saúde para comprar máquina sofisticada, para produzir no Brasil máquina sofisticada e para produzir todos os remédios que nós precisamos. Porque no Brasil, 41 remédios de uso contínuo são doados de graça para as pessoas. De graça, a pessoa sai do médico, leva o remédio. E mais ainda, agora estamos criando um programa de saúde chamado Agora Tem Especialista, que é garantir às pessoas mais humildes do país que quando ele fizer a sua primeira consulta,
que o médico dizer que ele tem que procurar um especialista, ele vai ter um especialista logo, e quando o especialista disser que ele tem que fazer uma ressonância magnética, ele não pode esperar 11 meses, 10 meses, 12 meses. Nós queremos que seja imediatamente, e por isso nós estamos acreditando muito de que essa indústria da saúde será uma coisa extraordinária, sobretudo num país que tem um instituto como a Fiocruz, sabe, que tem um instituto, sabe, da maior qualidade, e eu acho que nós vamos ter sucesso. Eu fui na China poucos dias atrás e fizemos acordo para produzir muitas máquinas importantes dentro do Brasil. Nós vamos resolver um problema sério, porque o pobre, antes, recebia a receita do médico, levava para casa, põe em cima do criado e morria sem ter dinheiro para comprar o remédio. Nós começamos a dar remédio de graça. Mas então agora eu tomo remédio, mas vai no especialista. Como não tem especialista, ele morre sem ter um especialista. E eu quero que as pessoas tenham, na área da saúde, um tratamento muito respeitoso. E aí eu tenho certeza que essa indústria da saúde vai crescer de forma extraordinária. Na indústria cultural, também floresce. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma coisa extraordinária. Esse motivo do orgulho do Brasil ganhar um Oscar, com um filme que conta uma história muito interessante. O filme chama-se Ainda Estou Aqui. É a história da mulher de um deputado que foi chamado pela Polícia Federal, na época do regime militar, pela Polícia Federal não, pelo regime militar, e nunca mais voltou. Mataram ele. E a mulher dele, sabe, o filme é sobre ela. E o filme é um livro feito pelo filho dele, que é um cadeirante. Marcelo Paiva, que é um grande escritor, um companheiro de primeira qualidade. E também, sabe, o Festival de Cannes. É muita coisa, é muito orgulho para nós, que sempre fomos tratados como um paísinho de terceiro mundo. A gente ganhar Cannes e ganhar o Oscar é motivo de muito orgulho, igual vocês ganhar a Champions League, que nunca tinha ganho, é para nós ganhar o Oscar, que nunca tínhamos ganho, e Cannes, que nunca tínhamos ganho. Bem, as centenas de eventos e atividades das Jornadas Culturais Cruzadas que fazem o Brasil neste ano ampliarão o conhecimento recíproco e o turismo. Na Europa, a França é a maior emissora de turistas para o Brasil. Nos últimos 2 anos, o número de turistas franceses que visitam o nosso país cresceu 80%. Mas aqui também não vale. Esse 80%, quem colocou aqui, certamente foi para me agradar. Porque 80% sobre o quê? Você sabe, então é o seguinte, da próxima vez coloca o número efetivo de turistas. Porque uma coisa é 80% sobre 1.000, outra coisa é 80% sobre 100, outra coisa é 80% sobre 10. E eu não sei quantos turistas franceses iriam ao Brasil. Mas eu posso dizer para vocês que a França é um país que tem na sua economia o turismo como um dos pilares mais fortes. Porque vocês têm história. São milhares de anos de história. Nós não temos história. Nós fomos descobertos pelos portugueses, depois, no primeiro tempo, se matou quase todos os indígenas, depois, no outro tempo, começou a trazer o povo negro da África, sabe? Foram 350 anos de escravidão, sabe? Então, mas nós temos uma coisa que vocês precisam, a natureza. A natureza virgem, intocável. Lugares que nunca foram mexidos desde que chegaram os portugueses no Brasil em 1500. Praias maravilhosas, água quente. Você já entrou numa praia no Nordeste brasileiro, gente? A minha mulher estava querendo ir na praia em Nice. Eu falei, ó, eu acho que a água é gelada. Eu acho que a água é como tirar uma cerveja da geladeira. Agora, se vocês forem a Pernambuco, a Bahia, a Alagoas, do Rio Grande do Norte, Paraíba, sabe,
vocês vão entrar na água às 5 horas da manhã, como se estivesse tomando um banho morno embaixo do chuveiro, de tão boa que é a água. Então vamos... os Lençóis Maranhenses é tão bonito que eu ainda não conheço. Eu nunca tive sorte, mas é um dos lugares mais lindos do Brasil, que eu quero ver se eu passo uma férias com a Janja lá, sabe? Porque é um lugar muito, mas muito, muito bonito. Eu vejo por fotografia e vejo meu companheiro governador do Maranhão dizer que o Lençóis Maranhenses é uma peça da natureza. Bem, o Brasil é um mercado de 212 milhões de pessoas. Eu falo 215, o cara me escreve 212. É possível, gente. É o seguinte, o Brasil teve um censo no governo passado que não era crível. Então, nós tivemos que fazer um outro censo para dar credibilidade à quantidade de pessoas que tem o Brasil. Eu ainda trabalho com a ideia de 215 milhões de brasileiros, que é o número redondo e é o número que o Brasil merece, 215. Bem, e com uma classe média em expansão, uma juventude criativa e uma democracia vibrante. Contrariando os pessimistas nos mercados internacionais, nos últimos 2 anos o Brasil cresceu acima de 3%. Vocês podem falar assim, esse Lula, esse cara vem aqui falar que o Brasil cresceu 3%, o que é 3%? Quanto é que cresceu a França? Poucos países cresceram mais que 3%. Qual é a novidade nesse crescimento? A novidade nesse crescimento é que desde que eu deixei a presidência da República em dezembro de 2010, o Brasil não crescia mais que 3%. Então ficou 15 anos sem crescer mais de 3%. Voltou a crescer quando eu voltei à presidência. Cresceu 3,2% no primeiro ano, cresceu 3,4% agora, e se prepare porque a gente vai continuar crescendo. Porque tem uma coisa que eu acredito que eu vou dizer para os empresários brasileiros e franceses. É uma lógica econômica que eu construí. Eu não aprendi na universidade, porque a universidade não me ensina isso. Não me ensina isso. A minha lógica é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa distribuição de renda. Porque quando um cidadão pega $1 bilhão no banco, ele até fazer o seu empreendimento vai demorar anos, ou ele vai pegar num banco e colocar no outro para render lucro. Mas quando você coloca dinheiro na mão do povo, mesmo que seja pouco, aquele dinheiro volta para o mercado imediatamente. Ele volta no dia seguinte, com agravante. Como o povo não pode sonegar imposto, ele vai pagar de cara 28% do dinheiro que ele recebeu. É descontado na hora. Ele não tem forma de sonegar imposto. Não há possibilidade de evasão fiscal. Então, eu acredito muito nessa história de que nós precisamos fomentar cada vez mais crédito para as pessoas mais humildes. Crédito, crédito, crédito. Fazer o dinheiro circular. O dinheiro não pode ficar no Banco Central ou ficar nos bancos, não. O dinheiro tem que circular na mão das pessoas. E esse é um dos sucessos do nosso governo. Já foi no governo passado, quando a gente cresceu 7,5%. Eu ia nas reuniões, visitava o mundo e meus ministros só falavam da macroeconomia, da macroeconomia, da macroeconomia, e eu só falava da microeconomia. Da microeconomia. Eu quero o dinheiro na mão do povo, para que ele possa ter crédito, o microempreendedor individual, dinheiro na mão das mulheres, das pequenas mulheres empreendedoras no Brasil. É muita gente. E esse dinheiro gera emprego. Esse dinheiro tem um retorno imediato. E é esse o sucesso da economia brasileira. Só de inclusão social, o Brasil tem aproximadamente mais de 360 bilhões de reais. Dinheiro que em outros governos não se daria.
Porque tem muita gente que não gosta de ajudar os pobres. Tem muita gente que acha que assim mesmo tem que ter pobre e tem que ter rico. O rico tem tudo, o pobre não tem nada. E assim vai. Passa séculos e séculos e séculos as pessoas pobres. E eu não acredito que as pessoas nasceram para ser pobres. Eu acredito que as pessoas nasceram nas condições que eles tinham que nascer. Mas a partir do nascimento, o Estado tem a responsabilidade de criar as condições dele ter oportunidade para não ser mais pobre. É isso que nós temos que fazer. Bem, companheiros, eu estou muito preocupado porque em um mundo cada vez mais complexo e que vê o retorno do protecionismo, é fundamental que parceiros históricos se unam para enfrentar as incertezas e as instabilidades da economia global. Eu estou seguro, mas estou mesmo, de que nós vamos concluir o acordo União Europeia-Mercosul, que não vai dar resultados imediatos para nós, não. E vai demorar, porque nada acontece de imediato. Mas o exemplo que a gente vai dar, vai ser um exemplo muito importante. Por isso, eu vou tirar proveito da minha relação de amizade com o Macron e vou toda semana ligar para o Macron. Macron, meu amigo, Macron, meu companheiro, vamos fazer negócio, Macron, nada, tá. Vai sair. Aí, quando sair, eu volto a Paris. Aí sim, nós vamos fazer o acordo definitivo. Eu tenho a certeza, eu já falei para vocês, de que ontem eu falei para o presidente Macron, vamos chamar um grupo de pessoas ligadas à agricultura francesa, um grupo de pessoas ligadas à agricultura brasileira, e vamos colocar numa mesa. Vamos colocar numa mesa para conversar. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? E vamos perceber que há muita complementariedade entre os produtores franceses e os brasileiros. Sabe? A França tem coisa muito especial e isso não tem competitividade, ela vai continuar vendendo. Mas nós temos coisa boa também. Ô, gente, você não sabe a qualidade da carne brasileira. Não sabe a qualidade. Eu, se fosse ministro da Agricultura, tinha convidado todos vocês para o churrasco. Mas ele, como é suvina, não chama. Outra coisa que eu tenho falado para o companheiro Macron, pelo amor de Deus, Macron, você precisa falar para os franceses que os franceses são um país amazônico. Os franceses não sabem que a maior fronteira da França no mundo é com o Brasil. Ninguém sabe. E mais, com o Brasil amazônico. Não é com o Brasil urbano, não, é com o Brasil amazônico. Eu cheguei a propor para o Sarkozy a gente criar uma universidade entre os dois estados, Amapá e a França, para que a gente pudesse discutir, sabe, a riqueza da nossa biodiversidade. Não foi possível, mas nós vamos criar um instituto logo, logo, porque se faz necessário. Bem, companheiros e companheiras, eu queria ir terminando dizendo para vocês que eu espero que vocês compareçam na COP30 no Brasil. Porque vocês sabem que eu estou defendendo muito uma mudança na governança mundial. Nós não temos governança mundial hoje. A ONU não representa quase nada mais. Nenhuma decisão da ONU é cumprida. E os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança também não obedecem à ONU. Então, fica o Putin fazendo guerra com a Ucrânia sem decidir na ONU. Os Estados Unidos invadem o Iraque sem decidir na ONU. A França e a Inglaterra vão para a Líbia sem passar pela ONU. O que passa pela ONU? A ONU criou o Estado de Israel em 1947. Por que não criou o Estado palestino agora? Porque não tem força. A geopolítica... A geopolítica mundial mudou.
Por que não tem no Conselho de Segurança da ONU um país do tamanho do Brasil? Do México? Por que não tem uma Índia? Por que não tem uma Etiópia? Tem 126 milhões de habitantes. Uma Nigéria tem 216 milhões de habitantes. Um Egito tem 100 milhões de habitantes. Todas essas pessoas estão fora. A Alemanha está fora. O Japão está fora porque a China não quer. A Alemanha está fora porque eu não sei o que quer. Gente, não funciona assim. Vamos entender, não existe mais a ONU que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. É preciso que a gente abra a nossa cabeça para entender que a ONU precisa voltar a ser representativa. Quando a gente decida alguma coisa na COP30, como se discutiu o Acordo de Paris, as pessoas não cumprem. E qual é a punição que eles têm? Nenhuma. Quando os Estados Unidos recusam a cumprir o protocolo de Quioto e depois tenta sair do Acordo de Paris, o que é que vai acontecer na COP30? A gente está fazendo a COP30 na Amazônia para mostrar para as pessoas o que é a Amazônia. Porque tem muita gente que fala na Amazônia, mas tem pouca gente que conhece. E a gente quer que as pessoas vejam do que nós estamos falando. Porque dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu já briguei com isso desde os anos 80. Eu viajava o mundo naquela época, Marina. Em qualquer país que eu chegava, não, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, não pode desmatar a Amazônia. Eu falava, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a nossa dívida externa é a pneumonia. Então, por favor, nos ajuda a curar dessa pneumonia para a gente poder salvar esse pulmão. E ainda hoje, agora as florestas continuam sendo o pulmão do mundo, mas a pobreza é a desgraça do mundo. Os países que têm floresta são quase todos pobres. A América do Sul tem uma Amazônia envolvendo vários países. A Indonésia e o Congo. Onde mais tem floresta? E depois, os países mais ricos têm que compreender que eles têm um passivo histórico. Como eles começaram uma industrialização há muito mais tempo, eles emitiram o gás de efeito estufa há muito mais tempo. Então, eles têm que pagar esse contencioso. Tem que pagar, senão não resolve o problema. Eu sei que é difícil a gente convencer, mas essa é a realidade. Vocês já tiraram proveito de poluir o planeta. Vocês já criaram o estado de bem-estar social. E nós que ainda não criamos nada? Não vamos ter chance de criar? Essa é a discussão que está na mesa. E, obviamente, que é uma discussão que precisa de muito convencimento, muito carinho, sabe? Não é na marra. E aí, quando a gente decidir as coisas, quem é que vai obrigar a cumprir? Tem que ter uma governança mundial. E não vamos deixar o Trump ser o presidente dessa governança, não. Não vamos deixar, porque se ele quiser ser, nós estamos prejudicados. A governança tem que ser um coletivo, não pode ter direito de veto no Conselho da ONU. Você viu nesse negócio de Gaza? Quantas decisões foram feitas? Aí tem 14 favoráveis, um veta, não acontece nada. Dizem que tem que ser por consenso. Não precisa ser por consenso. O consenso é importante quando ele é construído. Mas se ele não for construído, vota a maioria. Isso é democracia. Então, nós estamos nessa situação. Nós estamos órfãos de pai e mãe. Nós não temos uma governança global que possa, como o G20, como os BRICS, sabe, se juntar todo mundo, você ter um fórum muito representativo que, quando tomar decisão, a pessoa tem que cumprir. Se não cumprir, aí sim, uma punição coletiva para as pessoas cumprirem. Porque hoje não acontece nada. Então, esse é o desafio que a humanidade está tendo no século XXI. Eu vou terminar dizendo para vocês que nós temos também, eu vou a Nice participar do Congresso, da Conferência sobre o Oceano, que é outra coisa muito menosprezada por todos nós. Por todos nós. Nós vamos para a praia,
nós esquecemos de jogar o saquinho de plástico, esquecemos de jogar a cervejinha, e vai deixando coisa no lixo. Daqui a pouco está os tubarão procurando a gente na beira da praia porque não tem mais comida para ele comer. Então nós precisamos tomar cuidado, que é o seguinte: nós estamos destruindo o planeta. Não é possível que nós, que somos a única espécie inteligente do mundo animal, sejamos tão ignorantes de destruir o mundo que a gente vive. Não tem outro mundo, é só aqui mesmo. Então, ao invés de tentar achar como o monstro que tenta achar fazendo voo não sei para onde, vamos conservar a Terra. É tão bom aqui, gente. É tão bom, o ar é tão gostoso. Então vamos preservar isso aqui, vamos deixar de ser irresponsáveis. Vamos acreditar na ciência. A gente paga estudo para tanta gente que fica tão inteligente, e nós precisamos, então, ter certeza de que o que eles falam é verdade. Está acontecendo um problema sério no planeta. Quando eu vejo gelar na Arábia Saudita, quando eu vejo encher d'água no deserto do Saara, quando eu vejo chover muito onde não chovia, e vejo secar onde não seca, alguma coisa está acontecendo. E é isso que nós temos que cuidar, mas não é um país sozinho, são todos juntos. Qual é a contribuição que o Brasil pode dar com a sua Amazônia? Nós estamos dispostos a dar. Assumimos o compromisso. Agora, é preciso que as pessoas compreendam que embaixo de cada copa de árvore tem um ser humano necessitado que precisa sobreviver. Essa é a questão que está colocada para todos nós. E não é uma questão do governo, é uma questão da sociedade. Se a gente não se manifesta, os governos pensam que estão certos. E se você não se manifestar, a gente vai continuar errando. Bem, o Brasil tem um compromisso muito sério com a agricultura de baixo carbono. Só para vocês terem ideia, o Brasil é um país que tem 90% da sua energia elétrica limpa. O Brasil tem uma gasolina que utiliza 30% de etanol na mistura. E o Brasil tem um óleo diesel que usa 15% de biodiesel no óleo diesel. Então, ninguém no mundo vem dar lição para a gente, sabe, de descarbonizar o planeta. Mas nós precisamos sobreviver. E o que nós queremos é construir parceria, nada mais do que isso. É construir parceria para que a gente tente coletivamente encontrar uma solução para garantir aos nossos filhos, aos nossos netos, um mundo habitável. Porque se a caloria ultrapassar 1,5 graus e chegar a 4, como estava previsto antes do Acordo de Paris, nós iremos pagar um preço muito alto. Bom, dito isso, queridos companheiros e companheiras, eu estou pulando as páginas aqui para acabar logo o meu discurso, porque eu já improvisei demais. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um compromisso de vida na luta contra a desigualdade. Qualquer desigualdade. A desigualdade, sabe, racial, de gênero, da saúde, da educação, do salário, do emprego. No Brasil, nós aprovamos uma lei em que mulher e homem recebem o mesmo salário se exercerem a mesma função. Se der o trabalho igual. Mas nós temos que ir para a justiça, porque a lei, sabe, todos os empresários questionam. Então, como é que a gente acaba com o preconceito? Como é que eu vejo nos jornais? A Europa está se preparando, se armando. Não sei que país colocou 800 bilhões de dólares para comprar armas. Foi a União Europeia toda. O Japão volta a comprar arma. O mundo gastou ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares de armas. E, ao mesmo tempo, nos nossos olhos, o Haiti está sendo destruído pela fome. 733 milhões de pessoas no planeta Terra vão dormir toda noite sem ter certeza de que no dia seguinte terão um café com leite e um pão para tomar. Isso não é capaz de indignar a gente?
Olha, se isso não for capaz de dignar a gente, sinceramente, eu acho que a humanidade precisa ser revista. Aliás, precisa mesmo. Porque hoje, muitos de nós estamos sendo algoritmos. Nós não pensamos mais, nós falamos do celular manda a gente fazer. Não é assim? Quantas horas vocês passam com o dedo no celular, procurando notícia que nem interessa para vocês? Quantas horas? Não é verdade? E nós ainda estamos inventando uma coisa chamada inteligência artificial. Imagina o que vai ser uma campanha eleitoral com inteligência artificial. 100% de mentira. 100% de mentira. Isso é inteligência artificial. É tudo o que dizem que é. Eu fico com medo, porque para que o ser humano, então? Nós vamos ser descartados. O cara vai olhar para mim e falar, esse Lula, eu vou querer um presidente pela inteligência artificial. Esse cara com pensamento urbano, com pensamento de combater a fome. Inteligência artificial é só coisa nobre, é só coisa sofisticada, não tem mais problema. Você acredita que o ser humano é capaz? Ele não descobre que ele é tão inteligente que ele é capaz de construir uma inteligência para superar dele e ele ficar inútil? Então, eu sinceramente, eu sou daqueles que eu prefiro ser um ser humano com sentimento. Eu choro. Quando alguma coisa me toca no coração, eu choro. Eu choro com novela, eu choro com revista, eu choro com filme, eu choro quando eu vejo crianças precisando de coisa que a gente poderia dar. Coisa simples, simples, simples. No meu país, o governo passado passou 7 anos sem aumentar a refeição escolar. 7 anos. No meu país, muita gente acha que para controlar o déficit fiscal, você não precisa dar aumento do salário mínimo. O mínimo é o mínimo. Como é que você pode cortar o aumento do mínimo e do mínimo? Então eu fico imaginando, se não era bom a gente deixar que o humanismo prevalecesse na alma da gente. Humanismo. A gente voltarmos a ser mais carinhosos. A gente ir para o restaurante e ficar olhando na cara do amado ou da amada sem o celular. Aí você vai perceber que o seu namorado é bonito. Ele vai perceber que a sua namorada é bonita. Ou que o parceiro que você tem é bonito. Mas nós estamos ficando manipulados pelos algoritmos. Ou seja, tem gente que levanta às 6 horas da manhã picando o celular, almoça picando o celular, vai no banheiro picando o celular, vai para casa picando o celular, deita meia-noite picando o celular, e não sobra tempo para o humanismo. Não sobra tempo para você pensar em alguma coisa, sabe, do mundo real. Então, eu acho que nós temos um desafio, companheiros. Temos um desafio. Eu, sinceramente, acho que o mundo está precisando de humanismo. Nós precisamos voltar a nos abraçar. Nós precisamos voltar a nos ajudar. Nós estamos ficando muito individualistas, cada um com o seu problema. O mundo está tão individual que quando você está no elevador e tem uma pessoa, você acha que aquela pessoa está incomodando. O mundo está tão individualista que quando você sai da sua garagem com o carro e tem um carro na sua frente, você acha que o cara do carro não presta. Ele está te atrapalhando. Este mundo não serve para o ser humano. O ser humano nasceu para viver em comunhão, em comunidade, nos ajudar. Eu ontem estava no meu apartamento aqui no 3º andar e estava vendo as pessoas saindo do metrô. As pessoas já saem do metrô olhando o celular, não olham nem para a escada. As pessoas ficam, sabe? As pessoas nem olham para o lado se tem uma moça bonita, um rapaz bonito. Nem olham para o lado. Está todo mundo assim. Os meus ministros também. Na reunião eu proibi usar telefone, no meu gabinete também não usa telefone celular, porque os caras marcam audiência, chegam na minha sala e querem atender telefone.
Então, meus companheiros, eu disse que não ia ser chato e fui muito chato. Mas como eu não venho sempre aqui, eu espero que vocês desculpem a minha chatice. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pelo dia de hoje.